Inspire, expire. Deixando-se fluir. Observe a sua respiração. Observe o seu corpo. Deixe o ar sair. Deixe o ar entrar. E vamos envolvendo em fluidos de inspiração e de paz o nosso palestrante da tarde, Edivaldo César. Que ele possa, neste diálogo fraterno, ser instrumento do nosso Mestre amado. Vamos mentalizar o Mestre Jesus, presente neste salão, porque aqui estamos, reunidos e reunidas em torno do seu nome. E dizemos a Ele: Mestre querido, como é bom aqui estar, como é bom ouvir as lições de amor que você nos ensina diariamente. Que ao longo desta tarde nós tenhamos o coração aberto para que as sementes da tua luz possam ser plantadas em nós, possam encontrar solo fértil em nosso interior, para posteriormente semearmos juntos esta verdade. E juntos vamos orar a prece, Mestre, que você nos ensinou e que nos torna irmãos e irmãs de ideal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Nós vamos receber nosso amigo Edivaldo César, que hoje nos falará sobre o tema da vida, uma trabalho certo. Boa tarde a todos e todas, encarnados e desencarnados que se encontram sintonizados com este grande momento. Então, o grande presente que a casa nos oferece esse mês de maio, resgatando o significado dos espíritos que são conhecidos como os cristãos primitivos, e na indumentária feminina trabalharam e muito para que o Evangelho de Jesus se estabeleça aqui na terra entre nós. E na tarde de hoje nos coube falar um pouco sobre a personalidade chamada Abigail. Para falar de Abigail, nós precisamos lembrar da grande obra psicografada pelo médium Chico Xavier, que se chama Paulo e Estevão. Paulo, Estevão, Gesiel
Abigail. Espíritos envolvidos na vida de uns para com os outros, através da grande teia divina, que é uma teia sensível, é uma teia que não falha nunca e que envolve a vida dos espíritos, quer estejamos encarnados ou desencarnados. Então esta obra é uma das obras da coleção de Chico Xavier, que nos fala sobre os primeiros cristãos. Os cristãos da primeira hora que deixaram-se tocar, deixaram-se envolver pela mensagem do Mestre e dedicaram sua vida para que a mensagem pudesse estar conosco hoje, há mais de 20 séculos. Saulo, fariseu, doutor da lei, que vinha sucedendo dentro da sua carreira política da época para ser um grande substituto daqueles que o antecederam, criado através da lei mosaica, a qual todos eles defendiam com unhas e dentes, porque acreditavam, eram valorosos, intrépidos, estudiosos da lei, e para eles, naquele momento, só existia essa lei. A lei da proibição, a lei do não, a lei do olho por olho, dente por dente, na época, que ainda se fazia necessária, devido ao nível evolutivo dos espíritos que nos encontrávamos na Terra em tempos bem longínquos. Mas, em determinado momento, esses trabalhadores da primeira hora se uniram para levarem adiante a mensagem de Jesus e ouvia-se falar nesse espírito que estava em toda parte. E em toda parte surgiam os chamados cristãos. Quando um deles teve a feliz ideia de dizer: todos aqueles que seguiram alguém no passado foram conhecidos pelos seus nomes, que nós também possamos ser conhecidos como cristãos, porque nós seguimos o Cristo, Jesus de Nazaré. Então eles passaram a ser conhecidos como cristãos, como os homens e as mulheres da Casa do Caminho, que a Casa do Caminho começou a desempenhar a sua missão após o retorno de Jesus ao plano espiritual maior. Quando muitos deles começaram a ser perseguidos, porque precisavam saber quem era esse Jesus, quem era esse rei, e principalmente os doutores da época temiam que ele fosse assumir o poder temporal na terra. Mas ele já havia dito antes: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é daqui. Fiquem tranquilos, porque vão continuar com os ouros, com as pratarias, com as disputas, mas o meu reino vai muito mais além. E começaram a temer, porque eles se espalhavam como grãos de farinhas, estavam em toda parte. Só se ouvia falar desse Jesus, mesmo depois da crucificação. Ele fazia adeptos, ele atraía pessoas, criaturas, espíritos nas vestes masculinas, espíritos nas vestes femininas, que nos bastidores dos seus lares já começavam a educar seus filhos pelo que ouvia falar desse espírito. E as autoridades ficaram preocupadas, lógico. E entre essas autoridades, o doutor Saulo de Tarso também era uma das autoridades que precisava combater esse Jesus.
Mas à medida que no íntimo ele buscava combater esse Jesus se aproximava dele de formas completamente diferenciadas. Ele já havia tomado notícia que nessa casa do caminho existia um cidadão chamado Estevão, que falava como ninguém sobre o Evangelho, que deixava as pessoas inebriadas, que fazia determinadas curas através do passe. E lembramos que os centros espíritas hoje são cópias da Casa do Caminho fundada por Simão Pedro. Que Jesus, antes de partir, questionou Pedro por 3 vezes, perguntando: Pedro, tu me amas? E ele disse: sim, mestre, lógico, eu te amo. E tornava a perguntar: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, mestre, eu já disse que te amo. E por 3ª vez: Pedro, tu me amas? Ele disse: mas mestre, já me perguntaste tanto e eu continuo repetindo sim. Então, Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Até então, Pedro não percebia, não entendia essa mensagem de Jesus. Mas com o passar do tempo, com a prisão, a crucificação e a morte do corpo físico, retornando ao plano espiritual maior, ele percebeu a mensagem. Que naquela hora, as ovelhas se dispersaram. Lógico, com medo. Se o nosso mestre foi crucificado, o que não será de nós que somos seus seguidores? E nós conhecemos no Evangelho que o próprio Pedro, em determinado momento, o negou diante das autoridades, quando pergunta: tu também é um seguidor dele, daquele que foi crucificado? E ele diz: eu não. Mas podemos tropeçar, podemos errar agora, mas outras oportunidades virão para que nós possamos reabilitar-nos diante daquele não e chegar a um determinado momento de dizer sim. Eu sou sim seguidor de Jesus de Nazaré, sem medo de ser feliz, porque matam-se os corpos materiais, mas não se aniquila o espírito que é imortal. E Pedro reconstrói sua situação, ouve o chamado de Jesus e cria a Casa do Caminho, que atendia com amor, recebia com amor, dava o bem material, o farnel, o alimento, a sopa, a roupa, mas dava também o essencial, o ensinamento do Evangelho, porque esse ninguém tira. O alimento material é temporário, passa, sustenta o corpo, mata a fome do corpo. E o alimento espiritual mata a fome do espírito, do saber, do conhecer, do se vincular com esse espírito amoroso que se chama Jesus de Nazaré. E um belo dia, o Dr. Sadoc e o Dr. Saulo de Tarso resolvem visitar essa Casa do Caminho para saber o que é que esses homens e essas mulheres do caminho faziam ali. E aquela noite, quando eles chegaram, estranharam logo o ambiente, porque era simplório demais. Não tinha ouro na parede, não tinha estátuas para serem homenageadas. Era um simples casario enorme que acolhia os que passavam pelo caminho. É daí que vem o seu nome. Homens, mulheres, crianças, doentes, leprosos, obsidiados, todos eram acolhidos, amparados no banho, na sopa, no passe, mas à noite o esclarecimento do Evangelho. E aquela noite, quem ia falar? Um cidadão chamado Estevão, que veio de outras paragens, mas já veio impregnado com a mensagem de Jesus, e falava como ninguém. E o doutor da lei, com todo o seu conhecimento e sua inteligência, ficou surpreso em ver um homem tão simples, falando com tanta eloquência do Evangelho de Jesus, falando de Jesus como o Messias enviado à Terra para auxiliar a humanidade na Terra
a evoluir para o Pai, para Deus. E ele estremecia no íntimo, não ousava nem enfrentar aquele doce olhar daquele cidadão que acolhia a todos com tanta humildade que ele temia ser olhado nos olhos. E tomou as precauções maiores quando ouviu Estevão dizer que ele era o Messias prometido pela lei antiga. E eles achavam um absurdo. Como é que um filho de um carpinteiro, um profeta, que não passou pelo templo dos homens da época conhecendo a lei maior, poderia ser o Messias? Era necessário aniquilar essa divulgação, que a cada dia que passava as pessoas se envolviam cada vez mais. E ele sai de lá impressionadíssimo. Vai às autoridades e pede autorização para interrogar aquele cidadão, para saber dele como é que ele falava com tanta autoridade de um reino que ele não conhecia, de um homem que tinha sido crucificado, já não estava mais no meio entre eles. E eles falavam com tanta fé, com tanta firmeza e com tanta segurança. Estevão se apresenta ao Sinédrio na época, é interrogado e em nenhum momento nega nenhuma das palavras que disse no templo. Então este homem precisava ser eliminado. E a lei mandava que aqueles que fossem fora da lei antiga teriam que ser apedrejados em praça pública para servir de exemplo para os demais. Desde que o indivíduo não se retratasse perante as leis maiores, ele seria levado a público para ser apedrejado. Abjura, nega esse Jesus, mas Estevão se mantinha firme e forte diante dessa situação que ele já conhecia há muito tempo, quando ele era levado pelas autoridades da época anterior para uma galera onde ele seria escravo, remando, não teria nem esperança de voltar à vida. Mas lá nesse navio, uma lepra atacou a maioria dos tripulantes. E entre esses tripulantes estava um doutor da lei, que era um comandante, onde todos se afastaram dele, menos Estevão, que na época chamava-se Gesiel. Cuidou, curou, e o cidadão ficou grato a ele. Como ele estava muito próximo, ele contraiu a doença. E a ordem era os escravos ao mar, para os peixes. E ele diz: vou pedir a vocês, autoridade, que poupe esse homem chamado Gesiel. Então o que fazer? Nós jogaremos no mar? Não. Deixe numa ilha, vai morrer do mesmo jeito. E assim o fizeram com Gesiel. Chegando lá, por orientação do próprio comandante, se você se salvar, as autoridades têm esse registro nos documentos. Ele escolheu o noivo. De pessoas do caminho, o banho, porque eu também sigo Jesus. Meu nome é Estevão. Então essa é a breve história de Estevão, irmão de Abigail, que estava desaparecido há tempos. E ela sabia que ele tinha sido levado para ser escravo dos senhores, remando, sem rumo e sem fim. Quando Saulo, doutor da lei, se dirige para a casa dela, que era sua noiva, e conta: eu estive na casa do caminho, estou impressionadíssimo com um homem que eu ouvi falar, que se chama Estevão. E contou tudo para ela, o que esse homem fazia. E ele até agora não negou esse Jesus, ele está condenado, ele vai à praça pública e vai ser apedrejado. E um espírito sublime, um espírito na vivência feminina, permitindo a sensibilidade das esferas espirituais maiores na época, disse a ele: dá uma chance,
antes do apedrejamento, pergunta novamente se ele não se entrega, se ele não muda de opinião. E ele diz: seus conselhos são sempre lindos. Assim o farei, mas vou lhe fazer um pedido. Queria que no dia do apedrejamento você esteja comigo. E ela diz: mas Saulo poderia me poupar dessa situação. Mas você é minha noiva e precisa estar junto comigo para que as autoridades e o povo vejam que eu estou cumprindo o meu primeiro ato de rebeldia desses chamados homens do caminho para preservar a lei na qual, acredito, fui batizado. E ela termina concordando. E no dia a cidade estava em polvorosa, que todos sabiam que um homem do caminho seria apedrejado. Os trabalhadores, Pedro, Tiago, João, Tomé, todos estavam orando a Jesus, porque aquele homem era um dos mais valorosos que seria apedrejado. Em praça pública, quando o apedrejamento começa, e a turba que apresentava-se, que assistia a esse grande delírio de loucura, como dizem os escritores espirituais, iam com muita garra, com muita alegria, pedindo que abjurasse, mas cada um atirava a sua pedra e atingia o corpo em si, totalmente ensanguentado. Quando Abigail se aproxima e olha nos olhos daquele homem, a candura, a doçura, o amor que ele emanava para aquelas criaturas loucas e selvagens ainda na época, que não compreendiam qual era a tarefa de Jesus na terra. Ela toma um imenso choque, porque reconheceu seu irmão Gesiel. Até então veio chamado de Estevão, mas estremeceu a ponto de desfalecer e Saulo ficar preocupado. O que se passa contigo nesse momento? Ela diz: eu não estou louca, este homem é meu irmão. Veio de determinado local, contou a história toda. E ela disse: não é possível, eu preciso estar perto. E ele diz: afasta-se, que eu vou conseguir com que você esteja próximo a ele. Ele sai de onde estava amarrado, ensanguentado, é levado para o sinédrio, para uma sala reservada, onde Abigail tem acesso, e não tem nenhuma dúvida, ele ainda vivo no corpo. Olha para ela e diz: minha irmã, eu me entreguei a esse Jesus. Sou eu realmente, seu irmão Gesiel. E Saulo tremia. Diz: que é esse Jesus que mais uma vez se transpõe diante da minha vida, faz com que eu mande apedrejar e apedreje o irmão da minha noiva, que aqui está presente também nesse instante. E ele, ensanguentado, coloca a cabeça nos braços, no colo de Abigail e narra toda a sua história, como foi que ele conheceu os homens do caminho, as mulheres do caminho que já haviam se entregue a Jesus. E ela não tem maior dúvida, quando lhe fecha as pálpebras físicas, porque o corpo havia. E Saulo, mais ainda, toma as providências para que encaminhe para a casa dos seus pais adotivos, para onde ela se encaminhou. E ele quase que entra em cura, e chegou a ponto de realmente, louco por não entender esse Jesus, buscar das autoridades romanas cartas que lhe dessem total liberdade para eliminar um cidadão chamado Ananias, que ele ficou sabendo que era o principal chefe desses cristãos. E volta à casa do caminho e pergunta: onde está Ananias? E eles disseram: Ananias não está na cidade. Ananias não está conosco. Ananias mora na cidade de Damasco. E ele, com carta das autoridades,
prepara uma caravana, eliminar Ananias, porque Ananias eliminado, com certeza, os cidadãos cristãos iriam diminuir a intensidade. E cada vez que ele prendia um dos cristãos e lhe perguntava, onde estão os outros cristãos? Eles diziam, estão aí. Eles diziam, aí aonde? Eles estão em toda parte. Porque a cada dia eles crescem como grãos de farinha. Isso o irritava profundamente. O doutor Saulo da lei parte com sua caravana para a cidade de Damasco, quando se dá o célebre encontro, que pelo menos alguns de nós já lemos a obra, outros ouvimos falar, do encontro de Saulo com Jesus de Nazaré, às portas de Damasco. Depois de Jesus ter retornado ao plano espiritual. Então conta-nos Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, que naquele momento o sol era brilhante. Saulo, acompanhado dos seus soldados, percebeu um sol muito mais intenso do que esse de quinta grandeza que nós conhecemos aqui na Terra. Uma luz diferente, que lhe envolveu a alma, que lhe envolveu o sentimento, e que ele não resistiu àquela claridade e cai do cavalo, literalmente, já completamente cego. E ouve uma suave voz, cheia e plena de amor, que lhe diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? E a voz responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo responde agora, já com uma pergunta, completamente se entregando a esse Jesus, quando ele diz, o que queres que eu faça? E Jesus diz, vai, você não está se dirigindo a Damasco? Entra na cidade de Damasco e lá você saberá o que precisa fazer. Só lhe digo uma coisa, ainda sofrerás muito pela disputa, pela mensagem que você vai abraçar do Evangelho que deixei na terra. E os soldados disseram, está louco, ele está falando sozinho, porque ninguém via, só ele via. Então eram as portas íntimas de Damasco que todos nós possuímos e que precisamos nos perguntar, quando foi que se deu o meu encontro com Jesus de Nazaré? Que cada um de nós temos o nosso momento pessoal, individual, intransferível, desse encontro com esse ser espiritual, que a equipe do Espírito Verdade nos diz que ele é o modelo ao qual nós estamos sendo atraídos. Ele é o guia da humanidade na Terra que o Pai lhe confiou, o governador espiritual do planeta. Colocaram ele no cavalo e ele se dirigiu para lá. Chegando lá, vai para uma pousada. O espírito Ananias já sabia que o doutor Saulo estava na cidade, porque já havia sido avisado, completamente cego. Quando ele diz ao dono da pousada, onde está Ananias? Eu encontrei com Jesus no meio do caminho e ele me disse que Ananias viria ao meu encontro. E ele mandou chamá-lo. Mas os outros temeram. Ananias é o doutor Saulo. Ele saiu de lá com o objetivo de prender os cristãos. E Ananias disse, mas eu também fui avisado pelo mestre que eu preciso estar com ele. E para lá se dirigiu. É outro encontro sublime. Quando Ananias chega na pousada e diz, irmão Saulo, ele estremece. Sai tateando até tocar no homem de estatura baixa diante de si e diz, é você, Ananias? Ele disse, sim. Eu estou aqui em nome do Senhor Jesus, porque ele me indicou, ele me avisou que você viria cego, mas que eu precisava ajudar você a retornar a enxergar. Não enxergar somente agora, materialmente, mas enxergar também
espiritualmente. Que ouçam os que têm ouvidos de ouvir, que vejam os que têm olhos de ver. Já dizia e continua dizendo Jesus, aqueles que enxergam mais além. E conta-nos Emmanuel, pela psicografia de Chico, que Ananias impôs às mãos o passe que eles haviam aprendido com Jesus, o passe que hoje as casas espíritas utilizam, sabendo que existe uma equipe espiritual de desencarnados dando o apoio e o suporte para que essas energias sejam a mais sublimadas possível. E nós que as recebemos, possamos colocar a nossa vontade, a nossa fé aberta para o divino, para que as energias sejam captadas. Como duas escamas caíram dos olhos de Saulo e ele volta a enxergar. Imediatamente ele conta para Ananias tudo o que aconteceu. Ananias disse, eu já soube, eu já sei que a mediunidade faz parte do homem, do espírito, desde épocas imemoriais, não é somente de agora. Agora ela chegou através da codificação, para que nós possamos conhecer, saber como é que se utiliza e não comercializar. E a partir daí Saulo solicita, eu desejo conhecer esse Jesus, porque ele modificou a minha vida. Ele se aproximou de mim de várias maneiras que eu não entendia. Mas agora eu preciso me entregar a ele, porque ele disse que eu tenho uma tarefa. Certa feita, ouvi o senhor Divaldo Franco fazendo uma palestra sobre Saulo de Tarso. Quando alguém perguntou como é que alguém pode se transformar com tanta rapidez, e ele dizia, não existiu rapidez, porque Saulo de Tarso já era um espírito vaso eleito por Jesus, mesmo antes dele encarnar. Só que quando ele chegou aqui, ele foi orientado, foi criado, viveu, abraçou aquela proposta. Mas em momento próprio, Jesus sabia que poderia contar com ele. E nos diz que nós aqui, do Ocidente, demos graças a Paulo de Tarso depois, esse valoroso homem, defensor do Evangelho, antes perseguidor dos cristãos, depois defensor, para que o Evangelho esteja conosco nos dias de hoje. E aí ele pega todos os manuscritos que as pessoas tinham na época, que muitos dos discípulos, dos apóstolos, não conviveram com Jesus, não conheceram Jesus, mas foram passando oralmente os ensinamentos, os manuscritos, os pergaminhos e todos anotaram. Por isso que existe o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João e outros também que foram escritos, que cada um escreveu de acordo com o que ouviu, com o que interpretou. E ele desertou, foi para o deserto, porque lá antes de vir para cá, ele fez uma visita a Abigail, que soube que ela estava muito doente após conhecer Gesiel como Estevão. E chegando lá no leito da morte, ela se revelou também cristã. E ele disse, não tem jeito, Jesus está me cercando de toda parte. E foi assim que aconteceu. Anos a fios no deserto estudando o Evangelho, para depois voltar a pregar. Mas não foi fácil. E Jesus já havia dito que não seria fácil para nenhum espírito que se encontre na Terra em processo de evolução. Então também não será fácil para nós, como não está sendo, fazermos as nossas reformas íntimas, pessoais e individuais. Aderirmos a essa proposta de renovação através do cristianismo redivivo. Anos a fios. Também tomou pedradas, xingamentos, porque muitos não acreditavam nele. É o doutor da lei. Imaginem vocês, quando ele retornou para a casa do caminho,
e disse que gostaria de ter uma audiência com o irmão Pedro. E aí foi que ele teve notícia que Abigail já havia retornado ao plano espiritual maior há muito tempo. E aí ele começa também a pregar o Evangelho em todos os locais. Os fariseus da época, familiares, doutores da lei, não deixaram por menos. Enlouqueceu. Saiu daqui como um perseguidor e volta como um deles. Olha que coisa diferente, que coisa estranha. Quem é esse Jesus que atrai as criaturas? E aqueles que se envolvem com ele, nunca mais volta a ser o que era. Já nos diz a mentora Joana de Ângela que Jesus, quem o conheceu e quem o conhece, nunca mais foi o mesmo Espírito. Que não dá mais para voltarmos atrás. Estamos nós aqui, aqueles que aderiram à doutrina de Jesus agora, chamada de doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. E ele começa agora a divulgar e a empolgar as criaturas, porque sempre teve um verbo excelente, autoridade, competência, conhecimento. Deixava até os próprios fariseus balançados. E como nós sabemos, muitas autoridades romanas, nos bastidores do seu próprio lar, no íntimo, também se entregaram, mas não tiveram a coragem de dizer em público: eu também estou com esse Jesus. Falava bela e maravilhosamente bem, e ele não sabia que o seu mentor espiritual, que o inspirava nessas palestras, era o próprio Espírito Estevão, que depois de voltar ao plano espiritual, continuou com a tarefa e com a missão de divulgar a mensagem de Jesus. Então, depois de muitas cidades, as cartas de Paulo, que precisou mudar de nome. Na época do batismo, não serás mais chamado Saulo. A partir de então, agora, serás conhecido como Paulo de Tarso. As epístolas, as igrejas que foram fundadas em todas as localidades, ele tinha tanto valor na palavra e no exemplo que as pessoas o buscavam para admirir dúvidas e buscar orientações. E ele escrevia aos Efésios, aos Coríntios, carta de Paulo aos, e todos orientavam por ele. Vivia fugido, vivia no mato, no monte, no deserto, na floresta, até que em determinado momento ele resolveu passar uma noite junto à natureza, porque não alcançaria a cidade onde ele iria chegar a tempo. E repousou entre as pedras, entre o vento e entre as árvores. Foi quando ele nos conta que ele não sabe se ele estava dormindo, se ele estava acordado, mas uma leve brisa suave lhe envolveu e ele saiu do corpo, no processo da emancipação da alma, como acontece com todos nós que estamos encarnados. E adentra a paragens espirituais superiores, quando de repente, nesse ambiente suave e sublime, dois seres de luz se apresentam e se aproximam. E ele reconhece Estevão e Abigail, sorridente para ele. E ele não sabia o que estava acontecendo. É justamente aí que ele vai para abraçar, para se ajoelhar, para pedir perdão a Estevão. Estevão disse: meu irmão, por favor, não faça isso, levante-se, que hoje você é um valoroso divulgador da mensagem de Jesus. Quem não teve suas culpas? Só Jesus foi puro e continua sendo. Não precisa ajoelhar-se diante de mim, porque o tempo já lhe ensinou e continua ensinando que ele realmente é o caminho, a verdade e a vida. E Abigail se aproxima, ele aí
derrete-se completamente em lágrimas, lembrando do lar que poderia ser construído entre eles e a família. E ela capta ali o pensamento e diz: irmão Paulo, não se preocupe com a família que nós não construímos, porque nós fazemos parte da grande família universal. Estamos aqui em nome de Jesus, porque você clamou que está sofrendo muito. E eu lhe digo, irmão Paulo, a tarefa nem começou para você. E ele diz: mas minha irmã, o que é que eu preciso fazer para cumprir com a promessa que eu fiz a Jesus, quando ele me disse que em Damasco eu saberia o que precisava fazer? E eu lhe perguntei: Senhor, o que queres que eu faça? Ele disse que divulgue a mensagem. E ela lhe diz: trabalha, Paulo, trabalha, porque o Pai trabalha e Jesus também trabalha até os dias de hoje. Ele diz: minha irmã, mas quantos apodos, quantas pedradas, quanto que fazer com essas criaturas que ainda não entendem a mensagem do Mestre? E aí ele olha para Estevão e ele relembra que ele também não entendia. E ela diz: perdoa, é necessário perdoar. Assim como Jesus fez com a humanidade inteira, no momento da cruz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas até quando a humanidade vai continuar nessa invigilância, nesse primitivismo, sendo rebelde aos ensinamentos superiores? E ela diz: espera, tem paciência, porque cada espírito tem a sua caminhada evolutiva, tem a sua hora de despertar. Lembra que tu despertaste às portas de Damasco, no encontro com ele? Todas as criaturas teremos esse momento de encontrar com Jesus de Nazaré, ou pelo amor ou pela dor, mas que seja pelo amor, porque os Espíritos amigos estão nos convidando a todos os momentos para que nós possamos ser um instrumento de paz aqui no planeta Terra. Porque nós podemos ser, porque todos somos celeiros de Deus, criados com a mesma centelha e as mesmas capacidades. E contamos com os mentores espirituais que nos engrandecem, que nos fortalecem, que aproveitam-se de nós quando nós nos colocamos para servir ao bem. O que fazer, continua Paulo perguntando a Abigail, com aqueles que ainda tentam perseguir, que não perdoaram, que causam mágoas? E ela diz: liberta-te das mágoas, porque as mágoas não servem para coisa nenhuma, a não ser atrelar o indivíduo ao sofrimento de si mesmo. No momento da abertura do trabalho de hoje, a nossa irmã nos conduzia num processo de meditação pela respiração, que todos nós podemos experimentar em todo e qualquer momento da nossa vida, buscando as virtudes espirituais que estão em nós próprios, para que elas se engrandeçam e coloquemos para fora as mágoas, os pesares, os ódios, as angústias, porque estão nos mecanismos do perispírito, que é o corpo sutil. É tão sutil que plasma com muita facilidade tudo aquilo que nós pensamos. Então Abigail deixou para Paulo e deixa para todos nós. Trabalha, liberta-te, espera, confia e perdoa, porque só assim nós nos libertaremos. Perdoar a nós próprios também, porque erramos, ainda não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Chegaremos lá. E quando a gente se liberta, a gente arregaça as mangas e vai fazer o que pode fazer pelo bem.
após esse célebre diálogo, eles começam a se afastar. E aquela luminosidade permanece no ambiente, deixando Paulo maravilhado. Abraça o Estevão, abraça o Abigail. E eles contam a psicografia de Chico, que como os espíritos se diluíssem diante da visão de Paulo. E ele desperta no corpo físico com um sentimento que não pode ser compartilhado, porque é pessoal, individual, intransferível. E depois nós encontramos lá nas cartas de Paulo, quando ele nos fala que um homem, ele não sabe se o homem estava no corpo físico, no corpo espiritual, mas que estava em um estado tão elevado que percebeu esferas maiores. Era ele próprio, falando do desdobramento que teve e do encontro com esses dois seres de luz, principalmente com Abigail. As mulheres do Evangelho, que abraçaram a proposta de Jesus, que estão até hoje evangelizando na terra, que com certeza estão fazendo parte dessa grande seara que tem Jesus de Nazaré à frente, com inúmeros outros seres que já evoluíram de tal sorte que voltaram para auxiliar nós, a humanidade na terra, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, para que nós também possamos caminhar para Ele, caminhar para Jesus. E Paulo levanta-se, trabalha, segue, divulga e vai adiante. E as autoridades estavam de olho. Agora quem precisava ser eliminado era ele, que o evangelho estava indo muito longe. Mas a essa altura ele já não se incomodava mais, que no íntimo ele já dizia: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Olha que mensagem. Até que no momento próprio programaram tudo direitinho, numa festa na cidade, tiveram o fogo colocado na cidade atribuído aos cristãos. Nesse movimento todo, ele é pego de surpresa, levado para determinado local e tem a cabeça decepada do corpo. Para ele, não aconteceu nada, não sentiu nada. Já se viu numa outra pairagem, acima da terra, procurando saber onde se encontrava, quando ele ouve uma voz suave que lhe diz assim: irmão Paulo. E ele reconhece a mesma voz do homem que lhe tirou a cegueira dos olhos e diz: Ananias? Ele diz: sim, aqui estou. Outro encontro sublime, outro encontro maravilhoso. E esses espíritos de luz, quanto é consolador para nós sabermos que existe uma comunidade de espíritos puros, da qual Jesus é um dos membros, que são responsáveis pelo planeta Terra. Estão atentos com todos nós, sabem onde nós estamos, o que estamos fazendo, e estão nos conduzindo para o amor e para o bem. Que Jesus nos abençoe. Vamos agradecer ao nosso irmão Edivaldo César por ter nos presenteado com essa palestra que nos conduz a muitas reflexões. Vamos então todos nos preparando para a prece de encerramento, sentando confortavelmente, pés bem plantados no chão, coluna ereta. Vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nos conectando com essa atmosfera de amor, de fé e esperança que envolve essa casa bendita. Vamos amorosamente nos colocar na condição de receber, nos disponibilizando. Pedimos aos irmãos passistas que se coloquem junto à equipe espiritual
para o passe coletivo. E pedimos a todos que bem no seu íntimo inicie a sua conversa com Deus. Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de amor, nós estamos aqui, ainda na condição de pedintes, ainda ignorando muitas coisas, mas nós estamos buscando, nós estamos, bondoso Deus, tentando encontrar o caminho, um caminho de amor, de esperança, de fé, um caminho de resignação, um caminho seguro. E ao teu lado, Jesus, Deus de misericórdia, que as nossas dores não sejam motivo para desistir, que os nossos tropeços não sejam motivos de desânimo. Nós não nos sintamos perseguidos. Que possamos perceber a Tua presença nas pequeninas como nas grandes coisas. Que possamos seguir confiantes, certos da Tua presença em nossas vidas. Pai de bondade, Pai de misericórdia, nós rogamos por todos aqueles que encontram-se em sofrimento, seja de ordem moral, material, espiritual, de qualquer ordem. Pacifica o Senhor, restabelece a fé e a esperança. Alimenta no homem a caridade e o desejo de servir. Alimenta, bondoso Deus, no homem a esperança e a vontade de mudar. Pai de bondade, Pai de misericórdia, que essas vibrações amorosas que envolvem o salão doutrinário preencham todos os cantos desta casa de amor, desta casa de oração. Preencham cada canto destas ruas que nos trazem a esta casa de oração. Por todas as ruas dessa cidade, preenchendo o coração do homem de amor, esperança e fé. Ó Deus de bondade, Deus de misericórdia, olhai pelos dirigentes desta casa, pelos coordenadores dos trabalhos que amorosamente se empenham e se colocam a teu serviço. Olhai, bondoso Deus, pelos trabalhadores desta casa. Ampara-os e fortalece-os. Que possam sempre dar o melhor de si. E que possam receber o melhor de ti. Pedimos aos irmãos passistas que retomem os seus lugares e amorosamente, a uma só voz, sentindo cada palavra, vivendo cada sentimento desperto, nesta tarde auspiciosa, em que fomos agraciados com palavras de amor e esperança. Vamos juntos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja,
que possamos retornar aos nossos lares em segurança. E amorosamente vamos percorrer os corredores desta casa, silenciosamente, em prece e com pensamento elevado. Que Jesus nos abençoe.